Olá a todos, eu sou o jornalista. De acordo com uma investigação do Shin Bet, Youssef Al-Mansi, ex-ministro das comunicações do Hamas, criticou a liderança do Hamas e seu líder Yahya Sinwar, inimigo jurado de Israel. Ele afirma que é um grupo de loucos que Sinwar lidera, acabaram com a faixa de Gaza e a atrasaram 200 anos. Não vi ninguém na faixa de Gaza apoiando Sinwar, ninguém gosta dele. Tem gente que dia e noite reza para que Deus nos livre dele, complementou. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Hagari, prometeu no domingo à noite que a missão de Israel era eliminar Sinwar e Mohammed Deif, o líder das brigadas Al-Qassam em Gaza, e que a tarefa seria cumprida com sucesso. Fábricas do Hamas são destruídas. Tropas da brigada Kiryat, que operam na área de Khan Younis, invadiram uma fábrica de armas e uma fábrica de concreto usadas pelo Hamas para construir túneis, dizem as forças israelenses. O local foi mais tarde destruído por engenheiros de combate. As FDI dizem que a Brigada de Reserva destruiu mais de 100 locais do Hamas na área de Khan Younis nas últimas semanas, eliminando dezenas de rebeldes no processo. Irã nega responsabilidade. O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou nesta segunda-feira a responsabilidade por um ataque com drones que danificou um navio na costa indiana, chamando as acusações de inúteis. Na noite de sábado, um navio-tanque químico de propriedade japonesa, identificado como MV Shen Plutão, foi atacado na costa da Índia pelo que o Pentágono dos Estados Unidos disse ser um drone de ataque unidirecional disparado do Irã. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanani, rejeitou a acusação dos americanos de que o país tinha como alvo o petroleiro, dizendo que o Irã considera essas alegações completamente rejeitadas e sem valor. Tais alegações visam projetar, distrair a atenção pública e encobrir o total apoio do governo americano para os crimes do regime sionista em Gaza. Acrescentou, referindo-se a Israel. O ataque com drone ao petroleiro japonês atingiu sua popa e causou um incêndio a bordo, disse a empresa de segurança privada marítima Embry, acrescentando que não houve vítimas entre a tripulação, embora o navio tenha sido bastante danificado. 2 soldados abatidos. As Forças de Defesa de Israel anunciaram a baixa de 2 soldados na manhã de segunda-feira, ambos abatidos em combates no norte da faixa de Gaza no dia anterior, elevando para 156 o número de soldados mortos desde o início da operação terrestre, no final de outubro. Os 2 militares foram identificados como Nitai Meisels, de 30 anos, da 14ª Brigada Blindada, de Rehovot, e Sargento Hani Tamir, de 20, do 50º Batalhão da Brigada Nahal, de Ganei Amma. As forças israelenses já haviam anunciado que um terceiro soldado, o Major Aryeh Hein, de 39 anos, do 79º Batalhão da 14ª Brigada Blindada da Reserva, foi atingido por um míssil guiado antitanque no domingo no norte de Gaza. Pode levar meses, consta relatório. Ganhar o controle sobre Khan Younis, no sul da faixa de Gaza, pode levar meses para as forças de defesa de Israel. Fontes do exército israelense informaram na segunda-feira que as FDI ficaram surpresas com a extensão da imensa rede militar do Hamas no sul de Gaza e estão encontrando mais túneis e armas do que esperavam. Seus métodos agora consistem em perseguir nossos soldados e depois voltar para os túneis, disse um oficial israelense não identificado. De acordo com a fonte, esses ataques do Hamas tendem a ter origem em células de 2 a 5 rebeldes. Embora meses de combates tenham destruído o núcleo do comando do Hamas, o grupo ainda é capaz de realizar ataques de guerrilha eficazes, aponta o relatório. De acordo com o relatório, um oficial israelense sênior que comanda as forças em Khan Younis disse que não existe mudança na política israelense. Israel tem mais botas no terreno em Khan Younis do que tinha no norte de Gaza durante o início da operação terrestre e, portanto, há menos ataques aéreos generalizados para evitar prejudicar as tropas israelitas. 75 milhões. O gabinete aprovou uma resolução do governo no domingo para alocar 75 milhões de NIS para reforçar a infraestrutura, inclusive para fins de segurança, em postos avançados de assentamentos israelenses ilegais na Cisjordânia. Os fundos fornecerão a cerca de 70 postos avançados ilegais, conhecidos como assentamentos jovens, que nunca foram autorizados pelo governo. Itens como equipamentos de combate a incêndios, abrigos antibombas, geradores, câmeras de campo, iluminação e equipamentos de resgate, de acordo com o gabinete do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich.
De acordo com a resolução, o dinheiro será desembolsado pelo Ministério de Assentamentos e Projetos Nacionais, chefiado pelo ministro Orit Strock, do partido de extrema-direita Sionismo Religioso de Smotrich. De acordo com o informado na semana passada que o ministro realmente tentou alocar cerca de 255 milhões de NIS do Ministério do Interior para as necessidades dos assentamentos da Cisjordânia. Sem a ajuda do governo, reservistas dizem para os legisladores que seus negócios estão entrando em colapso devido à falta de ajuda do governo enquanto lutam na guerra contra o Hamas. Lior Moshayev, que lutava em Shejaiah, em Gaza, diz que seu negócio entrou em colapso. Minha situação é uma catástrofe. Todo dia que saio, não sei como vou terminar o dia. Tenho medo de passar meu cartão de crédito para comprar comida para minha filha, diz Moshayev, claramente emocionado. Não recebi um shekel. A geladeira está vazia. Arrisco minha vida todos os dias. Balas passam por cima da minha cabeça. Arrisco minha vida para proteger você e todos. Tem mais alguém aqui cuja geladeira está vazia? Algum de vocês que não recebeu salário? Questiona. Não pensamos duas vezes. Deixamos tudo em 7 de outubro. Deixamos nossas famílias, abandonamos nossos trabalhos e eu fui para Gaza e meu irmão foi para o norte. Lamenta. Quando questionado por um representante da autoridade fiscal porque não havia entrado com um pedido de indenização, Moshayev observou ao comitê que não tinha permissão para levar um celular para Gaza. As autoridades admitem que, embora muitos reservistas tenham sido ajudados, muitos também caíram nas brechas do sistema. Além disso, os familiares de muitos reservistas começaram a fazer uma campanha para receber ajuda, evitando que seus negócios entrassem em colapso também, depois de muitos deles terem sido deixados sozinhos para cuidar de crianças, às vezes com escolas e jardins de infância fechados, por 2 meses e meio. Eleitores querem substituir Netanyahu. Um porta-voz do partido Shas, aliado de longa data de Benjamin Netanyahu, disse no fim de semana que os israelenses estão se cansando do primeiro-ministro, antes de voltar atrás. Netanyahu pode receber boas notas pela condução da guerra, mas no dia seguinte a maioria do público quer ver uma liderança nova, jovem, determinada e, acima de tudo, inovadora, escreveu Asher Medina numa coluna política publicada no jornal oficial do partido. Chega do que já sabemos, isso já foi o suficiente para nós, afirmou, citando a rápida queda de Netanyahu nas pesquisas após o brutal ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro. Após o ataque, a confiança no governo caiu para o que o Instituto de Democracia de Israel disse ser o menor nível em 20 anos. Festival de preocupações. Um oficial importante das Forças de Defesa de Israel levantou preocupações e oposição à aprovação do festival de música Supernova, que ele viu como um risco de segurança desnecessário, mas foi instruído a autorizá-lo, de acordo com um novo relatório. O Haaretz informou que o oficial de operações da divisão de Gaza, tenente-coronel Sahar Fogel, estava descontente com o evento ser realizado tão perto da faixa de Gaza, e suas preocupações foram apoiadas por outros oficiais. As preocupações não teriam surgido do medo de uma incursão rebelde, mas sim da ameaça de ataques de foguetes e morteiros de Gaza. Apesar de suas objeções, Fogel foi instruído a aprovar o festival, disse o relatório, detalhando preocupações de dificuldades legais se o festival não fosse aprovado, além de um pedido para combinar a autorização com a de outro festival, realizado no mesmo local nos dias 5 e 6 de outubro. Em busca da paz, os combates em Gaza geraram uma onda de tristeza sobre Belém na véspera de Natal no domingo, com o Papa Francisco homenageando a cidade da Cisjordânia e lamentando que o embate de armas impeça Jesus de encontrar espaço no mundo. As celebrações de Natal foram efetivamente canceladas na cidade palestina, conhecida como o local de nascimento de Cristo, onde o principal clérigo católico ofereceu uma mensagem de solidariedade para os palestinos de Gaza. Nosso coração vai para Gaza, para todas as pessoas em Gaza, mas uma atenção especial para nossa comunidade cristã que está sofrendo, disse Pier Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. Ele chegou no domingo à Igreja da Natividade, vestido com um kefié preto e branco, símbolo da resistência palestina. Estamos aqui para rezar e pedir não apenas um cessar-fogo, só isso não é o suficiente. A violência só gera violência, disse. Forças de defesa. Israelenses bombardeiam locais do Hezbollah no Líbano. Ao longo do dia, o grupo rebelde Hezbollah disparou mísseis e foguetes contra o norte de Israel. Várias posições das forças de defesa israelenses ao longo da fronteira com o Líbano foram alvejadas, bem como casas civis em Misgavam.
Não há relatos de feridos nos ataques. As FDI dizem que seus tanques bombardearam vários locais do Hezbollah em resposta dos ataques sofridos. Netanyahu recebe briefings sobre rebeldes. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou o norte de Gaza mais cedo e foi informado pelos comandantes das forças israelenses no terreno sobre o progresso da guerra contra o Hamas, bem como a grande quantidade de munições e túneis que o exército está descobrindo em todo o território. Tenho duas coisas para dizer. Em primeiro lugar, faremos tudo para proteger sua segurança, suas vidas. Queremos completar essa missão, mas queremos protegê-los o máximo possível, disse para os soldados com quem se encontrou em Gaza. Em segundo lugar, não vamos parar. Quem fala em parar, não vamos parar. Isso irá até o fim, até eliminarmos eles. Nada menos que isso, enfatizou Netanyahu. Eu sei que vocês deixaram suas famílias e que elas são solidárias. Isso é poderoso, é poder. Essa é a nossa chave para a vitória, diz ele. Netanyahu foi informado sobre as munições que as forças das FDI encontraram em quase todos os edifícios do território e sobre a extensa rede de túneis que o Hamas construiu sob Gaza, no coração de áreas civis. Desmantelamento gradual. 80 dias após a guerra de Israel para desmantelar o Hamas, as advertências emitidas pelos chefes militares israelenses desde o início de que esta será uma campanha dura e extensa estão se mostrando cada vez mais precisas. As forças de Israel estão gradualmente desmontando as capacidades militares do Hamas, enfraquecendo significativamente o exército rebelde no norte de Gaza, onde vários batalhões do Hamas não estão mais funcionando ou lutando para funcionar, destruindo quilômetros do submundo do Hamas e expandindo as operações terrestres no centro de Gaza e no reduto do Hamas de Khan Yunis ao sul. Mas o Hamas permanece em sua maioria intacto no sul da faixa. Nenhum de seus líderes mais relevantes ainda foi eliminado. E seu comandante-geral Yahya Sinwar continua confiante de que ele e a força monstruosa que ele alimentou serão capazes de segurar as tropas israelenses e sobreviver para dizimar israelenses no futuro. Teherã ameaça. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã ameaça responder à baixa de um oficial sênior na Síria, supostamente em um ataque aéreo israelense. Em um comunicado divulgado pela mídia iraniana, o CGRI confirma que o brigadeiro-general Razi Mousavi, um conselheiro militar sênior na Síria, foi abatido em um ataque perto de Damasco. Mousavi era responsável por coordenar uma aliança militar entre o Irã e a Síria, e acreditava-se que estava fortemente envolvido nos esforços de Teherã para fornecer armas a representantes na área, incluindo o Hezbollah. Papa pede cessar-fogo. Em sua mensagem de Natal, o Papa Francisco pede um cessar-fogo imediato em Gaza e a libertação dos reféns. Meu coração chora pelas vítimas do abominável ataque de 7 de outubro e reitero meu apelo urgente pela libertação daqueles que ainda estão sendo mantidos reféns, disse o pontífice. Peço o fim das operações militares com sua terrível ceifa de civis inocentes e peço uma solução para a situação desesperada por meio de uma abertura para a prestação de ajuda humanitária, disse ele a milhares de fiéis reunidos na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ele pede que os governos e as pessoas de boa vontade nas Américas, em particular, enfrentem a situação preocupante da migração e seus traficantes desumanos que se aproveitam de inocentes. Ele direciona seus comentários especialmente na indústria de armas, que, segundo ele, está alimentando os conflitos em todo o mundo. Deve ser dito e escrito de modo a trazer à tona os interesses e os lucros que movem os fantoches da guerra. E como podemos falar de paz quando a produção e o comércio de armas estão aumentando? Diz o líder católico. E aí, o que você acha sobre isso? Escreve aqui embaixo. Alto funcionário abatido em suposto ataque. Um oficial sênior da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã foi morto em um suposto ataque aéreo israelense na capital síria, Damasco. Razi Mousavi foi abatido durante um ataque sionista há algumas horas no distrito de Zeynabia, nos subúrbios de Damasco, informou a agência oficial de notícias IRNA, usando um nome diferente para Sayeda Zeynab, ou Sit Zainab, como é mais comumente chamado ao sul da capital síria. A IRNA diz que Mousavi era um dos conselheiros mais experientes do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica na Síria. Foi observado que Mousavi era próximo do ex-chefe da Força Quds do CGRI, Qassem Soleimani, eliminado em um ataque de drone dos Estados Unidos em janeiro de 2020 ao chegar a Bagdá. Mousavi era responsável por coordenar uma aliança militar entre o Irã e a Síria, e acreditava-se que estava fortemente envolvido nos esforços de Teherã para fornecer armas a representantes rebeldes na área, incluindo o Hezbollah. Smotrich recusa Egito. Bezalel Smotrich,
Rejeita a proposta recente do Egito e do Catar para acabar com a guerra em Gaza e criar um governo tecnocrático para governar o território, juntamente com a Cisjordânia. O ministro também critica o Egito por permitir que enormes quantidades de munições tenham entrado em Gaza no passado. E diz que deve permitir que os habitantes de Gaza passem pela fronteira egípcia para que possam emigrar para outros países. O ministro, que lidera o partido de extrema-direita sionismo religioso, declara que o gabinete de guerra não tem mandato para aprovar tal plano e diz que seu partido não seria parceiro de um governo que concorde em acabar com a guerra ou permita que funcionários da autoridade palestina se envolvam no governo de Gaza. Ele afirmou que o gabinete de guerra não tem mandato para parar a guerra antes que todos os objetivos da guerra tenham sido alcançados. Depois de anos em que o Egito permitiu, fechando os olhos, o armamento louco do Hamas, como foi exposto agora, o único envolvimento que pode ter em Gaza é permitir que os residentes de Gaza saiam para o Egito a caminho de outros países, diz o ministro das Finanças. Nem o Catar nem o Egito estarão envolvidos no futuro do que acontece na faixa. Você não repete erros. Quem pensa que o Estado de Israel concordará com algum plano de estabelecer um governo de profissionais em que o Hamas e a autoridade palestina estarão envolvidos sob o disfarce de autoridades tecnocráticas está vivendo em uma ilusão, afirmou. Agora quero saber de você. Na sua opinião, como tudo isso vai terminar? Se é que vai, algum dia. Nessa história, você tá do lado de quem? A aba dos comentários é um espaço exclusivo para você, que eu faço questão de deixar 100% liberado. Também leio todos eles, então vou estar sempre por dentro das sugestões. Aqui na tela tá aparecendo outro vídeo que complementa esse daqui. Basta clicar nele que em alguns segundos eu te vejo do outro lado. Eu sou o Jornalista, sua fonte diária de conhecimento geopolítico e militar. Te vejo na próxima batalha.